É possível que os restos mumificados de Pachacuti tenham estado originalmente numa gruta sob o Templo do Sol, que Bingham acreditava ser uma câmara funerária. Imagine um lugar no alto dos Andes, cujas paredes de pedra são tão precisas que desafiam toda a lógica, construídas sem o uso de ferramentas de ferro, rodas ou escrita. Os segredos de Machu Picchu residem não apenas em como o edifício foi construído, mas também em quando. Uma cronologia que possivelmente é muito mais antiga do que qualquer um admite. Durante muito tempo, os arqueólogos presumiram que a estrutura havia sido construída por volta de 1450 D.C. Mas novas descobertas geológicas e artefatos escondidos sugerem uma história muito mais antiga, levantando uma questão perturbadora. O que temos ignorado sob a superfície durante séculos? E se a verdadeira história colocar em xeque tudo o que pensamos saber sobre esse antigo milagre? O segredo dos artefatos ocultos. Em 1912, apenas um ano após a famosa expedição de Hiram Bingham, uma coleção de artefatos com mais de 46 Zero Items foi trazida de Machu Picchu para a Universidade de Yale. Mas, em meio às inúmeras caixas e embalagens, 3 se destacaram em particular. Eles foram imediatamente levados para uma área especial, onde não havia números de catálogo, apenas a anotação para análises posteriores. O acesso a eles era restrito, e os detalhes de seu conteúdo desapareceram em arquivos sob rígida vigilância. Este enigma levanta uma questão simples, mas importante. O que continham essas caixas que tornava a informação demasiado sensível ou incompreensível para ser transmitida? O Peru lutou durante décadas para recuperar os artefatos e, embora a maioria tenha sido recuperada em 2011, 3 caixas permaneceram misteriosamente perdidas. Elas se extraviaram durante o transporte, mas não foram esquecidas. O destino deles está intimamente ligado aos grandes mistérios que envolvem a história de Machu Picchu. Esses itens podem conter pistas que poderiam mudar tudo o que pensamos saber, mas a falta de transparência só alimentou a especulação. Por que tão pouca informação sobre esses objetos se tornou disponível ao longo do último século? O próprio Bingham mencionou algo incomum em seu diário de 1914. No terraço mais baixo, ele encontrou ferramentas feitas de um material desconhecido e encomendou a um metalurgista que as examinasse. No entanto, nenhuma sequência foi publicada e o texto se perdeu nos arquivos, que permanecem inacessíveis até hoje. O metalurgista Dr. Harold Wentworth trabalhava na Universidade de Yale na época, mas seus registros sobre o assunto estavam trancados, e o acesso a eles ainda estava bloqueado em 1987. O que poderia haver de tão controverso em seus resultados? Esse padrão de descoberta seguido de silêncio não é um caso isolado. Isso se repete por décadas. Em 1968, uma equipe de construção perto de Cusco descobriu uma câmara selada sob uma estrada inca, repleta de ferramentas de metal que não correspondiam à metalurgia que conheciam. A câmara foi lacrada e nunca houve qualquer inquérito público. Mais recentemente, em 2001, uma cavidade foi descoberta sob o Templo do Sol em Machu Picchu, usando radar, mas a permissão para a escavação foi negada devido a preocupações com seu estado de conservação. Existe uma opinião generalizada de que algumas descobertas simplesmente não devem ser investigadas mais a fundo. Mesmo as tentativas de documentar as anomalias encontraram obstáculos. Em 2009, uma equipe de filmagem registrou distúrbios magnéticos perto da pedra Inirratana, o que levou a falhas nos equipamentos e bússolas girando descontroladamente. As imagens nunca foram transmitidas e a investigação permanece sem resultados. Esse tipo de obstáculo cria um padrão que sugere que não se trata apenas de incompetência burocrática, mas de uma deliberada tentativa de evitar análises mais profundas. Será que o conhecimento pode estar escondido por trás dessas barreiras? Nenhuma dessas descobertas confirma o que há dentro desses baús ou câmaras seladas, mas as repetidas recusas de acesso sugerem que esta é uma história muito maior do que a de um sítio arqueológico típico. Isso levanta cada vez mais dúvidas. Será que esses artefatos e lugares escondidos desafiam a narrativa histórica geralmente aceita? Se for esse o caso, que significado essas descobertas poderiam ter para a nossa compreensão de Machu Picchu e das pessoas que a habitavam? Este enigma é uma porta de entrada para a descoberta de uma verdade ainda não revelada. Questões não respondidas sobre esses artefatos formam a base para pesquisas sobre como Machu Picchu foi construída.
As maravilhas arquitetônicas de Machu Picchu. Machu Picchu está situada a quase 2.000 metros, 400 metros acima do nível do mar, em um terreno andino acidentado que representaria um desafio até mesmo para os construtores modernos. Os Incas, por outro lado, moviam enormes pedras, algumas pesando até 50 toneladas, por encostas íngremes de montanhas sem usar rodas ou ferramentas de ferro. Essas pedras são cortadas com tanta precisão que nenhum cartão de crédito consegue passar entre elas. Esse alto nível de habilidade artesanal é excepcional por si só e difícil de imitar hoje em dia sem o uso de máquinas modernas. Engenheiros estruturais e arquitetos que examinaram o local admitem que parece quase impossível alcançar tal precisão e dimensão usando apenas cinzéis de cobre e cordas. As pedras estão alinhadas com uma precisão surpreendente em relação aos eventos astronômicos. A precisão ao milímetro demonstra um profundo conhecimento tanto de engenharia quanto dos ciclos celestes. Os especialistas de hoje costumam dizer que isso exigiria guindastes, modelagem computacional e equipamentos de nivelamento a laser. Os Incas alcançaram tudo isso à sua maneira singular, o que continua a fascinar e intrigar estudiosos de todo o mundo. Uma dificuldade adicional reside no fato de não existirem registros escritos ou esboços técnicos conhecidos da civilização Inca. Baseando-se exclusivamente na tradição oral e na experiência prática, eles coordenaram grandes projetos de construção, como Machu Picchu, trabalhando em altitudes extremas e em condições difíceis. Essa conquista técnica por si só põe em questão as suposições sobre o nível de conhecimento e inventividade da antiguidade. Isso também nos leva a refletir se compreendemos plenamente todos os fatores que influenciam seus métodos. Apesar da grandiosidade deste lugar, ainda restam dúvidas sobre suas origens. Machu Picchu foi realmente construída pelos Incas em um único período de construção por volta de 1450? Será que foi construído em etapas, utilizando estruturas mais antigas que agora estão escondidas sob ou dentro dos terraços? Essa teoria ganha importância quando examinamos as diferentes condições de desgaste e intemperismo em diferentes partes do sítio arqueológico. Os mistérios tornam-se ainda mais intrigantes quando se incluem análises geológicas. Algumas das paredes de pedra nos terraços inferiores apresentam padrões de erosão que são inconsistentes com um período de exposição de apenas 600 anos. Em vez disso, mostram vestígios de milênios de erosão hídrica, sugerindo uma origem mais antiga para pelo menos parte do sítio. Isso sugere que a construção de Machu Picchu foi significativamente mais complexa ao longo do tempo ou envolveu a reconstrução de estruturas muito mais antigas. Essas evidências nos obrigam a confrontar possibilidades desconfortáveis. Existiu alguma civilização perdida antes dos Incas? Ou talvez os Incas tenham descoberto o antigo complexo e o adaptado às suas próprias necessidades? Ambos os cenários estendem a história muito além das cronologias arqueológicas convencionais. Este debate aborda o cerne da verdadeira história de Machu Picchu e o conhecimento que se encontra oculto logo abaixo da superfície. Descobertas geológicas surpreendentes naturalmente levantam questões sobre a resiliência da ciência a novas ideias. Por que as evidências que contestavam a cronologia estabelecida foram rejeitadas ou ignoradas? Essa recusa em aceitar pontos de vista alternativos não é apenas frustrante, mas também aponta para fatores mais profundos que influenciaram a história de Machu Picchu. A jornada não termina aqui. A complexa interação entre descoberta e refutação molda nossa compreensão muito além de blocos de pedra e ferramentas antigas. As evidências geológicas colocam a cronologia em questão. Em 2013, o Dr. Robert Schoch, geólogo conhecido por seu trabalho controverso sobre a Esfinge, realizou uma análise de erosão em Machu Picchu. Seu objetivo era claro e objetivo: compreender os padrões de intemperismo nesse local. No entanto, suas descobertas contradisseram as cronologias históricas geralmente aceitas e abalaram os fundamentos da cronologia inca. Vestígios de erosão rochosa são visíveis nos terraços inferiores, resultado de milhares, e não séculos, de erosão hídrica. A história tradicional inca afirma que Machu Picchu foi construída por volta de 1450, cerca de 600 anos atrás. No entanto, a erosão causada pela água, a profundidades tão grandes requer um tempo de exposição muito maior, milhares de anos em termos geológicos.
Essas discrepâncias sugerem que partes de Machu Picchu foram construídas centenas ou mesmo milênios antes da civilização Inca. As consequências são graves, pois colocam em questão a história da origem aceita pela maioria dos historiadores e arqueólogos. A análise de choque também revelou diferenças entre os terraços inferiores e as estruturas superiores. Nas áreas mais elevadas, a erosão era menos acentuada e o estilo da alvenaria era diferente, sugerindo fases de construção posteriores ou extensos trabalhos de restauração. Essa complexidade multifacetada sugere que o sítio arqueológico se desenvolveu ao longo de um período muito extenso, em vez de estar totalmente formado durante o período Inca. Quando Schoch submeteu os resultados de sua pesquisa a 3 revistas científicas, todos os resultados foram rejeitados. A razão apresentada não foram falhas metodológicas, mas sim o fato de as conclusões do pesquisador minarem a cronologia estabelecida. Em outras palavras, seus resultados não se encaixavam na narrativa geralmente aceita, então foram ignorados. Essa relutância institucional em considerar evidências inconvenientes é um obstáculo comum na reescrita de cronologias históricas. Além da erosão, dados geológicos sugerem que Machu Picchu foi construída sobre fundações muito mais antigas ou desenvolvida em etapas ao longo de milênios. Se isso for verdade, nossa perspectiva muda, passando da compreensão de uma única conquista cultural para uma história muito mais complexa e multifacetada. Isso sugere que os Incas eram mais provavelmente guardiões do sítio arqueológico do que seus construtores originais. Essas pistas geológicas estão ligadas a artefatos misteriosos e descobertas secretas em arquivos e câmaras seladas. Juntos, eles pintam um quadro de história obscura e conhecimento oculto com o qual a ciência estabelecida não quer lidar. A verdade está escondida sob camadas de sujeira e burocracia. As evidências sugerem isso. Isso cria uma narrativa em que a ciência entra em conflito com a tradição e a curiosidade com a autoridade. As antigas pedras de Machu Picchu podem guardar uma história secreta acessível apenas a alguns, e a verdadeira história poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre a América Antiga. Os segredos são muito mais profundos, e as tentativas de explorar o local mais a fundo encontraram obstáculos que vão além dos debates acadêmicos e apontam para forças que querem manter certas portas fechadas. Descobertas suprimidas e pesquisas limitadas. Apesar de indícios tentadores sobre a história mais profunda de Machu Picchu, as tentativas de explorar esse mistério frequentemente encontram obstáculos inesperados. Décadas de descobertas muitas vezes terminavam em silêncio, na perda de documentos ou na completa negação de acesso a eles. O padrão é impressionante. O entusiasmo inicial pelas novas descobertas foi seguido por uma interrupção repentina por parte das autoridades, que citaram regulamentos de conservação da natureza ou outras considerações. Essa mistura de descobertas e obstáculos pinta um quadro misterioso do que pode realmente estar escondido sob a superfície. Um dos exemplos mais importantes foi um evento ocorrido em 1968, quando uma equipe de construção perto de Cusco descobriu uma câmara selada sob uma antiga estrada inca. Dentro da caixa havia ferramentas de metal que não correspondiam a nenhum exemplo conhecido da metalurgia inca. Em vez de prosseguir com a investigação, a câmara foi selada e nunca mais foi mencionada publicamente. Como se alguém tivesse decidido encerrar a investigação neste ponto, a interrupção repentina do processo levanta questões sobre que informações foram ocultadas e por quê. O século XXI trouxe frustrações semelhantes. Em 2001, um radar de penetração no solo foi usado para descobrir uma cavidade sob o Templo do Sol em Machu Picchu, um espaço subterrâneo que pode conter novas descobertas. O governo peruano negou a permissão para a escavação, alegando preocupações ambientais. Muitos, no entanto, veem isso como mais um exemplo da relutância em trazer à tona verdades incômodas. A mesma cautela deve ser observada com a tecnologia moderna. Em 2009, uma equipe de filmagem documentou anomalias magnéticas perto da Pedra Inirratana, um local sagrado e misterioso em Machu Picchu. O equipamento falhou e as bússolas giraram erraticamente, mas a gravação nunca foi transmitida, deixando o público com muitas perguntas sem resposta. Momentos como esses sugerem a existência de algo extraordinário que desafia qualquer investigação, seja um fenômeno natural ou outras forças que influenciam o curso dos acontecimentos.
As tentativas de desvendar essa história foram frequentemente bloqueadas pelas autoridades institucionais. Em 2017, o Dr. Julio Valdivia, um respeitado arqueólogo peruano, solicitou permissão para usar a técnica de escaneamento por ressonância atômica de lítio, um método não invasivo usado mundialmente para mapear estruturas subterrâneas em Machu Picchu. Seu pedido foi rejeitado repetidamente ao longo de vários anos, sem qualquer explicação pública. Essa negação persistiu até sua morte prematura em 2023. A questão que permanece em aberto é por que instrumentos científicos modernos são descartados com tanta frequência de forma descuidada em locais que precisam ser investigados. Trata-se apenas de preservar o patrimônio cultural, ou existe uma motivação mais profunda por trás disso? Arquivos perdidos, registros secretos de laboratório e acesso restrito reforçam as suspeitas de que toda a história de Machu Picchu está sendo deliberadamente ocultada. Essa persistente supressão da verdade transforma a busca pela verdade em uma batalha contra a burocracia, o tempo e a decadência. Isso sugere que Machu Picchu guarda segredos que alguns preferem manter ocultos, não porque não existam, mas porque seriam poderosos ou destrutivos demais para serem revelados. Essa resistência à pesquisa e à abertura está intimamente relacionada às estranhas ferramentas de metal encontradas perto de Cusco, que chamam a atenção para tecnologias inexplicáveis e desafiam nossa compreensão das civilizações antigas. Ausência de evidências metalúrgicas. Um dos muitos mistérios que envolvem Machu Picchu é o curioso caso das ferramentas de metal que não se encaixam na tecnologia inca conhecida. Os incas trabalhavam principalmente com cobre e bronze, mas em muitos casos também foram descobertas ferramentas de metal mais pesadas ou mais avançadas, o que levanta questões complexas sobre a origem e as habilidades daqueles que de fato construíram ou influenciaram o sítio arqueológico. Essas anomalias revelam o que talvez ainda não saibamos sobre a metalurgia antiga nos Andes. Em 1914, Bingham descobriu ferramentas desconhecidas em um terraço de Loess, o que despertou seu interesse inicial pela metalurgia. No entanto, essas descobertas nunca foram além de algumas conversas privadas e dos arquivos limitados da Universidade de Yale. O Dr. Harold Wentworth, um metalurgista envolvido neste projeto, produziu registros de laboratório que permanecem lacrados e inacessíveis aos pesquisadores até hoje. Mesmo décadas depois, a razão dada para negar o acesso foi que os métodos proprietários daquela época ainda estavam protegidos, uma alegação incomum para um material histórico como esse. Esse mistério se torna ainda mais intrigante quando consideramos relatos de 1968 da região de Cusco, onde ferramentas de metal foram descobertas em uma câmara selada sob uma estrada inca. Essas ferramentas não correspondiam às técnicas de metalurgia conhecidas da cultura inca e nunca foram examinadas ou exibidas. A sua existência sugere a existência de outra tradição tecnológica, provavelmente muito mais antiga ou mesmo independente dos próprios incas. A presença dessas ferramentas de metal desafia a teoria de que os incas não possuíam ferramentas de ferro nem equipamentos metalúrgicos sofisticados. Se elas, ou uma civilização anterior, tivessem possuído tecnologia metalúrgica mais avançada, isso mudaria fundamentalmente nossa compreensão do desenvolvimento tecnológico na América do Sul antes da chegada de Colombo. Essa também pode ser a chave para entender como as enormes estruturas de pedra em Machu Picchu foram construídas. A situação é ainda mais complicada pelo fato de a comunidade científica ter ignorado ou acobertado amplamente essas descobertas. Até o momento, houve pouca ou nenhuma pesquisa convencional abordando esses enigmas metalúrgicos, provavelmente porque eles desafiam a estrutura arqueológica amplamente aceita que situa Machu Picchu exclusivamente no período Inca, por volta de 1450. A recusa em reavaliar esse cronograma deixa muitas perguntas sem resposta. Compreender a verdadeira natureza dessas ferramentas de metal pode ajudar a desvendar tecnologias e influências culturais esquecidas, além de fornecer informações sobre quem realmente construiu Machu Picchu e como. Eles poderiam explicar a extraordinária precisão no corte de pedra e no transporte de blocos maciços, algo que parece impossível com as ferramentas incas convencionais. As evidências metalúrgicas desaparecidas fornecem uma peça importante do quebra-cabeça, conectando artefatos ocultos e pistas geológicas
com os aspectos técnicos da construção de Machu Picchu. Para resolver um único enigma, precisamos considerar todos os enigmas ao mesmo tempo. Ao refletirmos sobre o que ainda está por ser revelado, encontramos pistas sob a superfície, sombras literais e vazio, que podem conter respostas poderosas o suficiente para mudar toda a história. As profundezas inexploradas. Sob os terraços deslumbrantes e as monumentais paredes de pedra de Machu Picchu, esconde-se um mundo oculto que poucos conseguiram descobrir. Em 2001, um radar de penetração no solo revelou uma cavidade sob o Templo do Sol, um misterioso espaço subterrâneo que pode guardar segredos além da nossa imaginação. Em vez de permitir as escavações, as autoridades peruanas negaram o acesso, alegando preocupações ambientais. Essa rejeição é mais um exemplo das restrições cada vez maiores impostas à pesquisa nesse local. Estão sendo feitas tentativas de olhar além da superfície, mas elas encontram inúmeros obstáculos. Tecnologias não invasivas, como a espectroscopia de ressonância atômica de lítio, têm sido propostas para mapear com segurança estruturas subterrâneas sem perturbar o local. No entanto, as autorizações necessárias têm sido repetidamente negadas. É particularmente importante destacar que o Dr. Julio Valdívia apresentou propostas semelhantes em 2017, 2019 e 2022, mas elas foram rejeitadas em todas as ocasiões. Sua morte em 2023 pôs fim à sua busca para explorar o que se encontra sob a superfície, mas deixou questões em aberto sobre por que o progresso havia sido tão obstinadamente bloqueado. O mistério é ainda mais complicado pelo fato de que, em 2009, uma equipe de filmagem estava gravando perto da Pedra Inirratana, um local sagrado em Machu Picchu, onde foram observadas estranhas anomalias magnéticas. As bússolas giravam de forma irregular, os dispositivos eletrônicos falhavam e nada conseguia explicar o fenômeno. A gravação foi mantida em sigilo e nunca foi transmitida, o que não satisfez a curiosidade do público e deu a impressão de que as pedras possuíam um poder que não podia ser explicado em termos convencionais. A existência dessas anomalias sugere que há mais do que apenas artefatos físicos sob Machu Picchu. Isso abre a possibilidade de câmaras ocultas e desconhecidas, ou mesmo de uma rede subterrânea, que poderia alterar nossa compreensão do propósito e da história deste lugar. Essas irregularidades magnéticas e as cavidades detectadas pelo radar sugerem que grande parte da história de Machu Picchu permanece enterrada, selada não apenas pela terra, mas também por decisões humanas. Durante séculos, o público em geral e alguns especialistas foram excluídos desses mundos subterrâneos. A rejeição reiterada de pedidos de autorização para escavações ou novas análises levanta suspeitas de que a verdade está sendo deliberadamente ocultada, seja para proteger o patrimônio cultural ou para garantir a segurança de descobertas históricas controversas. O bloqueio é inegável. O sigilo em torno de Machu Picchu não só impede o acesso, como também cria a impressão de que o local detém conhecimento que poderia desafiar as narrativas históricas estabelecidas. Será que as camadas mais profundas poderiam esconder civilizações que desapareceram ao longo do tempo? Tecnologias que ultrapassam nossa compreensão atual? Ou talvez sejam evidências que nos obriguem a reconsiderar quem realmente construiu Machu Picchu e quando? As perguntas são tão profundas quanto os próprios abismos ocultos. Apesar dos obstáculos, algumas fontes internas afirmam ter visto dados de varreduras e pesquisas proibidas. Eles sugerem que revelam sistemas complexos de túneis e câmaras repletos de artefatos desconhecidos. Embora esses relatos ainda não sejam oficiais, eles reforçam a suposição de que Machu Picchu guarda segredos que muitos ainda não estão dispostos a revelar. Em última análise, as profundezas inexploradas de Machu Picchu representam um dos maiores mistérios arqueológicos da Terra. Eles nos incentivam a repensar a história, questionar as cronologias aceitas e considerar o que permanece oculto sob as pedras. A jornada em busca da verdade continua, ainda que de forma limitada, mas jamais se extingue. Machu Picchu é mais do que apenas uma cidade antiga. É um mistério repleto de pedras, segredos e silêncio. De artefatos ocultos e soluções técnicas impossíveis a explorações proibidas sob a superfície, o que sabemos é apenas o começo. Se você tem curiosidade por essas histórias não contadas e deseja continuar desvendando os segredos da história, curta e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de informações mais detalhadas.
A verdade está escondida sob a superfície.